Beleza, pessoal? Estamos de volta. Vamos finalizar finalmente a nossa aula de organelas celulares, tá? A gente terminou a outra aula falando lá dos peroxissomos, né? Que são aí, fazem a degradação aí do peróxido de oxigênio. E como eu disse para vocês, o pessoal costuma não dar muita atenção para essa organela. Mas para mostrar para vocês que é uma organela importante de vocês estudarem, a gente vai começar aí fazendo uma questãozinha sobre isso, tá bom? A questão da auxiliar de necrópsia, tá? Da Polícia Civil de 2014. Os peroxissomos são organelas celulares presentes no citoplasma de células animais e vegetais. É correto afirmar que, nas células humanas, essas organelas produzem enzimas e ácidos nucleicos para uso no metabolismo de proteínas e ácidos graxos? Errado, gente. Né? A gente viu que ela produz lá a enzima mesmo, a catalase, enzimas que vai quebrar aí o peróxido de oxigênio, oxidase também, mas que não é nada a ver disso, com isso, né? Transformam lipídios, a gordura, em açúcares para uso na produção de ATP intracelular e manutenção das células. Não, nada a ver, né? A gente viu lá que esse não é a principal, que não tem nada a ver isso aqui com a função dos peroxissomos. Decompõem peróxido de hidrogênio, ok, essa aqui é a principal função dos peroxissomos. Realizam oxidação de ácido gráfico, ok, a gente viu lá, né, que tem a oxidase que vai realizar a oxidação de ácidos gráficos, que é gordura. E participam da síntese de compostos de colesterol. Gente, isso aqui também tá ok, tá? Eles vão participar, como eles decompõem lá, participam da oxidação de ácido gráfico, eles também participam da síntese de compostos de colesterol. E são abundantes em células do fígado e dos rins. Tá certo, gente? Porque como ele faz aí metabolismo de ácido graxo, de álcool, tá? E álcool, lembra lá que a gente faz metabolismo do álcool no fígado? E também os rins fazem parte aí da filtração, né? A gente vai ter uma grande abundância dessas organelas nas células do fígado e dos rins, tá? Vamos ver quais as outras questões? Sintetizam enzimas e componentes da membrana plasmática, não, né? E nuclear, não, isso aqui, gente, tá a ver com o quê? Sintetizar enzima e componente da membrana plasmática é retículo endoplasmático rugoso. Iniciam a síntese proteica nos ribossomos celulares e não, nada a ver, né? Então, a nossa alternativa é a letra C. Dando continuidade aí no nosso grupo de organelas celulares, a gente tem a mitocôndria, né? Gente, bastante atenção para a mitocôndria, porque ela tem umas características que são características diversas das outras organelas e que fazem com que a gente tenha o desenvolvimento da teoria da endossimbiose, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Mas essa organela é uma importante organela na questão da síntese na cadeia respiratória, tá? E então ela faz parte da respiração celular porque ela utiliza oxigênio para formar energia. Então, essa organela faz parte da cadeia energética da célula e também, isso é um termo que o pessoal gosta de colocar na prova, e também tem como função principal, então, a respiração celular, tá? Ela está relacionada com energia e respiração celular. Ela é uma organela diferente, tá? Porque ela é uma organela que tem dupla membrana. Ela tem duas estruturas de membrana, uma externa e uma interna, tá? Vamos ver aqui na nossa imagem. Ela vai ter uma membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana interna, gente, ela vai sofrer invaginações, tá? Com isso, vai formar o que a gente conhece de crista mitocondrial, tá? Aqui onde acontece a reação, as reações que vai produzir ATP, tá bom? Além disso, ela possui ainda o seu próprio DNA, gente. Olha que estranho, é um DNA circular. Ela possui seu próprio DNA e é um DNA circular. Ela também tem na sua estrutura ribossomos próprios, tá? Então, ela com isso tudo, com todo esse aparato, essa organela, ela é capaz de se autoduplicar, tá? Ela se autoduplica por um processo que chama fissão binária, que quem também realiza isso são as bactérias,
tá? Então, uma organela com uma dupla membrana, tem essa formazinha de bastão, muito característica. Essa é uma das organelas que o pessoal gosta de cobrar em eletromicrografia, tá? Porque ela é bem definida, não tem como confundir ela com as outras organelas, porque ela é bem característica, tá? Então, é uma imagem boa para você estar olhando de micrografia. É dessa organelazinha, tá? Tá vendo? Ela tem essa formazinha de bastão, com essas cristas aqui, né, que são cristas mitocondriais em sua estrutura interna, tá? E externamente a gente tem aqui o retículo endoplasmático, ó, rugoso, tá vendo? Que a gente tem que saber identificar isso quando a gente vê uma eletromicrografia. E aqui a estrutura da mitocôndria. Então, a função dela é o metabolismo energético, né? Transforma aí o oxigênio em energia, e respiração celular, tá? Outra curiosidade da mitocôndria é que ela sai de herança materna, gente. A gente recebe ela só das nossas mães, porque durante o processo de fecundação há uma degradação aí das mitocôndrias que vem dos espermatozoides. Então, todas as nossas organelas são de origem materna, tá? Aqui a gente dá continuidade, então, e vê uma organelas, né? Essa organela que são os plastos, que são organelas aí presentes em cianobactérias, tá? Em algumas algas e presente em células vegetais. Mas ela tem algumas características que são interessantes, porque também lembram lá as nossas mitocôndrias, que é a presença de uma dupla membrana, tá? Uma dupla membrana. Essa organela também tem um DNA próprio, um DNA circular próprio, e também possui ribossomos espalhados, tá? Pelo seu interior. Esse grupo aqui de plastos, o que a gente mais conhece é essa estrutura aqui, que são os cloroplastos, devido à sua pigmentação verde, tá? E ele vai diferenciar justamente uns dos outros devido à ausência ou à presença desse pigmento. No caso dos leucoplastos, eles são incolores, e dos cromoplastos são coloridos, mas o que a gente mais tem de destaque aí, que é mais cobradinho, são os cloroplastos, tá? Que por isso que as plantas são verdes, devido à presença desse pigmento, que vai trazer aí a função de fotossíntese nas células vegetais, tá? Visto isso, gente, a gente vai ver que, devido a essas características, tanto dos plastos, né, como das mitocôndrias, a gente tem uma teoria, que é a teoria da endossimbiose. Que teoria é essa, gente? É que o surgimento dessas organelas, acredita-se que ele surgiu a partir do engolfamento, né, da internação, da internalidade de células procariôticas primitivas dentro de uma célula eucariótica. Né? Se a gente ver aqui pelo esqueminha, que vai mostrar mais ou menos isso na linha do tempo, né? Se a gente tem uma célula eucariótica já com seu núcleo formado, onde teve uma incorporação de uma célula procariótica, que era uma célula heterotrófica, ou seja, elas não produziam seus próprios alimentos, mas era uma célula autotrófica que utilizava o oxigênio como fonte de energia. E que, ao invés de ocorrer uma degradação aí dessa célula procariótica, ela foi ficando ali e foi fazendo parte dos componentes celulares. Então, aqui, através dessa teoria, dessa maneira teria surgido a mitocôndria. E os plastos, os cloroplastos, os plastos e suas variações surgiram da mesma maneira, só que de uma célula que já tinha engalfinhado, né, já tinha incorporado aí uma célula procarionte heterotrófica, que agora incorporou um procarionte autotrófico. Né, ele foi emembrado aqui e participou aí da produção energética dessa célula. Com isso, a gente teve o surgimento dessas duas organelas, tá? Por que a gente tem essas teorias? Por causa dos componentes dessas organelas levam a acreditar isso. Quando a gente passa a observar, né, a dupla estrutura de membrana dessas organelas, sugerem que houve então aí esse englobamento, né? Além disso, a presença do DNA próprio dessas duas organelas, e ainda um DNA circular, que é aquele DNA que a gente observa lá na célula procarionte, né? A presença de ribossomos. Além disso, a composição bioquímica dessas duas organelas é muito parecida com a composição lá dos procariontes. Então, por causa de tudo isso, a gente tem essa teoria da endossimbiose, que essas duas organelas, elas são de origens procarióticas, tá?
Dando continuidade aqui, a gente vai ver agora uma estrutura também de células vegetais, que são os vacúolos, tá? Quando eu mostrei para vocês lá uma célula vegetal, eu já tinha apresentado para vocês essa estrutura, né? Que era um diferencial da nossa célula animal, juntamente com a presença da parede celular. E os cloroplastos aqui, ó, que a gente não tem na célula animal. Essa é uma organela membranosa que vai ter a função basicamente de armazenamento, tá, gente? Grande porção dela é de água, mas aí vai ter também sais, minerais, né, açúcares, pode ter até componentes tóxicos. E ele vai ter uma função aí de regular também, pode ter uma função de digestão intracelular, tá? Nas células vegetais. Porém, a gente tem ainda uma constituição de um vacúolo em protozoários de água doce, tá? Que a função desse vacúolo ele vai ter uma função de controle da pressão osmótica. Por quê? Nesse protozoário de água doce entra muita água dentro dessa célula. E esse vacúolo vai ser um vacúolo pulsátil ou contrátil, tá? Que vai jogar essa água para fora da célula, causando a manutenção do controle osmótico dentro dessa célula, para essa célula não se romper, né? Como a gente viu lá na outra aula, plasmólise, né? O rompimento da célula. Então, esse vacúolo nas células vegetais, ele vai ter uma função de armazenamento, tá? De água, sais minerais, açúcares. Também pode participar da digestão intracelular das células vegetais. E em protozoários de água doce, ele vai ter uma característica diversa, que é uma função, né, de controle da pressão osmótica, porque esse vacúolo ele vai ser um vacúolo pulsátil ou contrátil, que vai jogar a água para fora da célula desse protozoário, tá bom? Agora, gente, vamos ver aí como que essas estruturas caem na nossa provinha, tá? Essa aqui é uma última prova de auxiliar de necrópsia da PCRJ, onde logo de cara as duas primeiras questões da área específica eram questões de biologia celular. As células possuem em seu interior estruturas que realizam diversas funções fundamentais para a vida, mas para isso elas necessitam de energia. O processo de produção de energia nas células é conhecido como respiração celular e ocorre na organela denominada ribossomo. Não, gente, ribossomo está relacionado com síntese proteica, né? Síntese de proteínas. Mitocôndria. É isso, né, gente? A gente viu lá que a célula, através da respiração celular, utiliza o oxigênio para produzir energia. É a nossa alternativa. Mas vamos ver aqui os outros? Retículo endoplasmático, né? A gente tem o retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Aqui ele vai ter a função de síntese proteica principal, né, gente? Síntese proteica. E aqui, síntese de lipídios de esteroides, de armazenamento, enfim. Complexo de Golgi, gente, principal função, secreção, né? Secreção celular. E lisossomo é o quê? Digestão. Vamos aqui para a alternativa 2. No esquema abaixo, as organelas presentes no citoplasma apresentam-se numeradas. Como eu falei, gente, o pessoal gosta muito de usar esses esqueminhas assim, ou eletromicrografias. Então, é bom vocês olharem bastante para eles, para poder até conseguir identificar cada estrutura, tá? Os processos de armazenamento e secreção de substâncias, processo de armazenamento e secreção de substância. Isso aqui é uma característica, uma função. Fabricação de proteínas, segunda função, e digestão intracelular, terceira, são realizados, respectivamente, pelas organelas de número. Vamos identificar cada organela aqui e identificar a sua função, para facilitar a responder a nossa questão, tá bom? Tá vendo aqui? A gente tá vendo essa estrutura em forma de bastão, né? Com uma membrana externa e uma interna invaginada, formando as cristas. Essa aqui a gente tem a mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular, né?
Respiração celular. Vamos ver o 2 aqui? Bom, 2 está apontando para duas estruturas, né? Uma estrutura que a gente está vendo que formam cilindros, né? Grandes, lisos, e essa estrutura aqui que são invaginadas, tá? A imagem aqui não nos favorece, gente, mas só pela essa forma, que é uma dessas estruturas assim achatadas e outras em forma de cilindro, em cano, a gente sabe que aqui, né, e tá aqui, ó, ao lado do núcleo, isso aqui a gente tem o núcleo, e aqui essa estrutura aqui, ó, né, que indicando que é essa estrutura achatada, e aqui desses cilindros, a gente tem então o quê? Retículo endoplasmático rugoso e aqui retículo endoplasmático liso, né? Então, qual é a principal função do liso? A gente escreveu aqui, né? Síntese de lipídios e aqui síntese de proteínas. Aqui não tá mostrando ali, né, os ribossomos aderidos, o pontinho, mas ele fez questão de indicar aqui, ó, essa estruturazinha, ó. Se a gente ver bem, aqui é como se fosse aquele esquema nosso, uma subunidade maior e a subunidade menor. Isso aqui é o quê? São os ribossomos, tá? Você vai ver ribossomo desse jeito também. Vou escrever mais embaixo. Ribossomo. E aqui, logo que ó, do lado do núcleo, esses dois cilindrozinhos ocos, né? Tá vendo aqui? Olha, dá até pra ver 3 pontinhos aqui indicando as trincas dos microtúbulos, tá? Então, a gente tem que estrutura essa, o centríolo. Lembra lá do papel do centríolo? Ele vai formar os fusos mitóticos durante a divisão celular. Aqui, a gente tem a estrutura número 3. Vocês estão vendo aqui, ó, que são tipo cisternas, né? Cisternas achatadas aqui, entrando e saindo vesículas, né? Aqui, então, a gente tem o complexo de Golgi. Qual a função do complexo de Golgi, gente? Secreção celular, né? A gente já escreveu aqui embaixo. E aqui, a gente só pode ter aqui do lado, né? Tentando mostrar estruturas mais ovoides aqui, com um componente dentro, ó. A gente tem o lisossomos. Tá? Então, por essa nossa definição aqui, a gente já consegue resolver a nossa questão, né? Armazenamento e secreção de substância. Quem que faz? Armazena e secreta substâncias. É o complexo de Golgi, né? 3. Aqui a gente já consegue eliminar todas as alternativas, só sobra a letra C, mas vamos checar as demais. Fabricação de proteínas. Aqui, né? 6. Síntese de proteínas é aqui no 6. Tá igual aqui, tá certo então. E, por último, digestão intracelular é o 4, lisossomos, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Seguindo aí, mais uma questãozinha. Questão, novamente, aí de auxiliar de necrópsia, tá? Quantas organelas celulares? Analise as proposições abaixo. Os ribossomos são encontrados como unidades individuais no citoplasma? São, mas geralmente, esse geralmente aqui que faz o trem ficar errado, né? Por quê? Porque eles são geralmente encontrados aonde? Aderidos no retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, esse aqui tá errado. Retículo endoplasmático que tem ribossomos ligados é chamado de retículo endoplasmático rugoso? Isso, aderido, né? Tá correto. As organelas que estão envolvidas na geração de energia metabólica da célula são as mitocôndrias? Correto, né? Energia e respiração, gente, mitocôndria. Essas duas palavrinhas são chave para vocês lembrarem aí, né? Então, vamos lá? Quais estão corretas apenas a alternativa? 2 e 3. Letra D, nosso gabarito, tá? Mais uma questãozinha aí para fechar. Olha que maravilha, gente, ó, igualzinho o nosso esquema de aula, tá? Foi colocado na provinha aqui, igualzinho o mesmo esquema. A figura ilustra uma possível sequência no processo evolutivo celular, a partir de um procarionte ancestral, né? A gente viu aqui que esse aqui era um procarionte que foi englobado pela célula, aqui outro procarionte englobado pela célula, aqui forma os plastos, né? O cloroplasto, e aqui mostrando a adesão da mitocôndria. Vamos partir para as alternativas.
Vamos de baixo para cima, tá? Tendo em vista o processo ilustrado e as características das células mais evoluídas atuais, é correto afirmar que, ao longo do tempo, né, aqui até mostra assim, a passagem do tempo, houve mutações genéticas responsáveis pela formação imediata dos cloroplastos e mitocôndrias? Errado, né, gente? A gente viu que não é o processo de mutação genética, né, mas a internalização de uma célula procarionte ancestral. A fagocitose e pinocitose de organelas relacionadas à respiração? Errado, né? Não se fagocitou, nem não se endocitou, né? No geral, nenhum tipo de organela. O que foi englobado foi um ser procarionte por completo, até porque seres procariontes não têm organelas membranosas, né? D. Modificações de estruturas já existentes? Não, né, gente? A gente viu que é uma estrutura nova. Surgimento espontâneo e abrupto de estruturas internas mais complexas? Também não, né? Não era ali uma estrutura que surgiu a partir da própria célula. Então, só nos resta a nossa alternativa, que é a letra A. Desenvolvimento de membranas internas, assim como internalização de estruturas energéticas. Por que estruturas energéticas? Porque aqui na mitocôndria vai produzir energia através da respiração, né? Através da respiração, energia em forma de ATP, tá? Que é a forma de energia da célula, através da respiração celular, né? Utilizando o que? Oxigênio. E aqui a gente vai ver que nas plantas, a produção de energia através de fotossíntese, né? Pelos cloroplastos. Ou seja, utilizando a luz como fonte de energia. Então, são ambos estruturas energéticas, tá correta a nossa alternativa. Gente, a gente finaliza aqui a nossa parte de organelas celulares. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e sempre prestando atenção nisso, né? A forma como é cobrado nas nossas provas, tá bom? Até a nossa próxima aula.